Em 2020, a Peugeot apresentou a Landtrek. Era uma picape média desenvolvida em parceria com uma empresa chinesa que ia ganhar o mundo. Ela foi prometida para o Brasil já naquele ano, para chegar em 2021, só que muita coisa aconteceu no passar dos anos. E, em pleno 2024, estou aqui com a Fiat Titano, ou seja, a Peugeot Landtrek, que passou por diversas mudanças para ser vendida no Brasil e em alguns outros mercados, como o Fiat, para aproveitar que a Fiat é uma marca muito forte em picapes e também, comparada com a Peugeot, uma marca com um nome muito mais reconhecido com a parte de confiabilidade. Então, o que a Fiat fez com a Landtrek para fazer essa, entre aspas, adaptação? Primeiro ponto, trocou a grade dianteira. Lógico que não tem mais o logo da Peugeot, tem o logo da Fiat e cada versão tem um estilo de grade. Essa daqui é a versão topo de linha, a Ranch, então ela tem uma grade toda em black piano, com detalhinho cromado, o Fiat Flag, né? As cores da bandeira da Itália aqui, mas até, por exemplo, o farol é o mesmo que a gente encontrou na Peugeot Landtrek, com o projetor em LEDs, como é a versão topo de linha, e a luz diurna. Sim, a luz diurna tem um quê de Peugeot, né? O dentezinho de sabre que a Peugeot aplica. Eu acho que já começa por aqui que a Fiat poderia ter tirado essa parte de baixo da luz diurna para tirar um pouco da identidade Peugeot da picape. Na parte de motorização, quando a Peugeot apresentou a Landtrek naquele ano, era grande dúvida. Tinha um 1.9 turbo diesel, que, digamos que pela potência, não se enquadraria no que o mercado brasileiro está acostumado. E também é uma questão de peças. Para virar uma picape da Fiat, um ponto muito importante é a confiabilidade, disponibilidade de peças e tudo mais. Então que a engenharia optou por um motor que ele é conhecido já da turma do turbo diesel, principalmente da turma do trabalho. O 2.2 turbo diesel que está na Fiat Ducato, a vanzona gigantona. Então, aqui está esse motor 2.2 turbo diesel com 180 cavalos e um pouco mais de 40 kg de torque com o câmbio automático. E quando ela tem o câmbio manual, vai na faixa ali dos 37.7 kg, um torque um pouquinho mais baixo que o câmbio manual. É um motor que justamente parte de reposição, parte de pós-vendas, já é um motor conhecido, tem uma certa confiabilidade, que foi colocado aqui na picape. Não tem os 200 cavalos de boa parte da concorrência, acaba entrando até como um dos menos potentes do mercado de picape média, mas é um motor que está aqui mais para justificar o pós-venda do que para mostrar força e torque. Então, mas quando a gente for dirigir, a gente vai ver se esse motorzinho dá conta da picape. Em dimensões, a Titano tem umas medidas muito parecidas com as outras picapes médias, Hilux, S10. Então, confesso que, por exemplo, olhando por imagens, eu achei até que ela fosse um pouquinho menor. Mas quando você bate realmente a ficha técnica, ela tem as dimensões de uma picape média. Como essa daqui é uma versão topo de linha, a Fiat optou por coisas que chamam a atenção de um público desse. Por exemplo, estribo lateral, para ajudar a subir na picape, roda 18 polegadas com acabamento diamantado e preto e um monte de cromado. É cromado na capa do retrovisor, cromado numa maçaneta que não é nem pequena para ter tanto cromado. E ainda tem um acessório que você pode colocar aqui com mais cromado. Cromado no friso dos vidros, um rack de teto não cromado, em alumínio. E aqui atrás, um Santo Antônio, também cromado. E também um para-choque cromado. Ou seja, se você é aquele cara que não gosta de uma picape cromada, você tá ferrado, porque tem bastante cromado na Titano. Essa aqui é a versão topo de linha. A lanterna tem assinatura em LED, mas o resto das lâmpadas são halógenas. E nas versões mais básicas é uma lanterna tradicional, sem assinatura em LED. E a tampa da caçamba tem escrito Titano, bem na cara, para mostrar que é Titano e que é Fiat. E mais cromado na maçaneta. Só que tem uma coisa, a gente está falando várias vezes de picape aqui, e está numa tendência de tampas amortecidas. Por quê? Uma tampa pesada de picape atrapalha, é ruim para levantar, para descer, para o dia a dia. Pois é, engraçado, porque na Estrada e na Toro a Fiat pensou muito nisso. Na Titano, é uma tampa pesada pra caramba para descer. Aqui eu tenho protetor de caçamba, uma boa litragem para caçamba, boa capacidade de carga, lona, e para subir ela não tem nenhum amortecimento. É bem pesado. Um detalhe aí que a engenharia da Fiat poderia ter trabalhado inspirada nas irmãs menores para nova picape. Aqui no banco traseiro o espaço interno é bom, tá dentro do que a gente espera talvez de uma picape média. E ela tem dois porta-objetos
embaixo dos bancos, dos assentos traseiros, para colocar ferramenta, alguma coisa aqui, só que não tem revestimento, ou seja, colocar alguma coisa de metal vai fazer um barulho danado, vai acabar incomodando um pouquinho. E quando a gente já sobe na picape, vou até fechar a porta aqui, o banco traseiro aqui, ó, posição de picape, né? As costas até um pouquinho inclinado, conseguiram trabalhar um pouquinho o encosto para ficar um pouquinho inclinado comparado com o picape, mas aqui o espaço para a perna é bom. Eu tenho aqui 2 ganchinhos, um em cada banco, para uma sacolinha de até 4 kg. Isso aqui a Hilux tem e a gente elogia bastante. Aqui na Titan colocar numa posição mais alta, ficou interessante. Isso aqui pro dia a dia parece besteirinha, mas ajuda muito. Aquela comprinha rápida, aquela sacolinha que você não vai jogar no porta-malas para não perder, aqui ela se encaixa bem. Saída de ar-condicionado aqui também, uma portinha USB para recarga de smartphone e um apoio de braço aqui para dar mais conforto. A única coisa é que o acabamento aqui atrás é puramente plástico, plástico, um pouco de couro aqui. Isso aqui lembra um pouco até a Toro, o puxador de porta remete um pouquinho a Toro. Mas aqui atrás é um espaço interno bom comparado com as outras picapes médias. E aqui por dentro, confesso que é uma mistura de sensações, tá? Porque o interior é basicamente o que a gente conheceu na Land Trek quando ela foi apresentada pela primeira vez. Então a gente acaba carregando muita coisa da Peugeot dentro da picape. A Fiat acabou dando uma certa economizada na hora de desenvolver essa picape, colocar ela realmente como Fiat, só que ela poderia ter colocado, por exemplo, um volante da Fiat. Porque eu tenho muito reconhecível essa base achatada da Peugeot 2008, 208. Só mudaram o logo que vai aqui na bolsa do airbag. Então isso aqui poderia ter sido trabalhado, colocado até o volante da Toro, por exemplo. Acho que se encaixaria melhor aqui. Tem o regulagem de altura e profundidade da coluna de direção. Então essa daqui são as opções que você tem para regular a coluna de direção. E outra coisa que vem da Peugeot que ficou muito claro são esses botões aqui no console central. Isso aqui é muito 3008, 2008, 208. Eu tenho aqui bloqueio diferencial traseiro, assistente de descida, para desligar o controle de tração e estabilidade, travar e destravar as portas e o pisca-alerta. Só que isso aqui, gente, é reconhecível como Peugeot. E aqui embaixo eu tenho uma porta USB tipo A para recarga de smartphone, outra para conversa com a central multimídia, que tem Apple CarPlay e Android Auto com fio, então você vai precisar deixar o fiozinho aqui. Sistema de câmeras 360, e aqui para ajustar o volume da central multimídia por meio físico, e aqui o seletor do sistema de tração, 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, bem aqui. E aqui a alavanca do câmbio automático de 6 marchas, que eu tenho um modo Sport e um modo Eco, aqui na parte de console central. Essa aqui é uma versão topo de linha, e mesmo assim o acabamento não chama atenção, ela é cheia de plástico rígido. A gente já está carregando picapes médias que estão melhorando o acabamento, padrão de acabamento, por causa do público que compra. Mas a gente tem muito plástico rígido, não é lá exatamente um plástico muito bonito, muito destacado. Ela acaba até ficando um pouco abaixo da Toro em acabamento, em qualidade de acabamento. Tem um detalhezinho em alumínio aqui. E a central multimídia, ela, de verdade, ela parece aquela central multimídia que a gente pega, compra de forma paralela e põe no carro, porque o software dela não tem nada a ver com Peugeot, com Citroën, com Stellantis. É um software diferente, é um software que não, digamos, não tem nada a ver com os outros carros do grupo. Então, espelhamento, como eu falei, já por fios, e isso aqui talvez seja um pênalti. Aqui eu tenho comandos do ar-condicionado de 2 zonas, com função automática, mas você vai mexer aqui e vai aparecer a temperatura aqui em cima. Mas de resto eu tenho o banco elétrico, o painel de instrumentos ele mistura velocímetro analógico, contagiros analógico e uma tela central para o computador de bordo, que mais uma vez não tem uma definição que a gente conhece tanto da Stellantis, dos outros produtos da marca. Fica muito na cara que é um produto bem adaptado para o nosso mercado, E a mesma coisa eu vou dizer do acabamento das portas, que não tem nada que destaque, que vale a pena você falar que se destaca. Freio de estacionamento tradicional aqui na mão e a chave aqui presencial nessa versão Range. As outras é por chave normal, que dá para ver por aqui que era para ter, e o botão de partida vem aqui para baixo. Na parte de assistentes ela tem o alerta de saída de faixa. Ela não tem outros assistentes, como por exemplo alerta de colisão, piloto automático adaptativo, isso não veio. Então, exatamente uma picape que está ali, não se destaca em nada em equipamentos, em acabamento. Mas agora vamos dirigir, porque a gente vai talvez dar para entender um pouquinho mais a proposta dela.
Pelo fato da Fiat Titano ser um produto da Stellantis, muito era esperado que a picape média tivesse diversos refinamentos em suspensão, em direção, em motor e transmissão. E na verdade o que encontramos na picape é uma picape que acaba tendo referência um pouco às picapes lá de trás, das gerações anteriores. Vale lembrar que o segmento de picapes médias é muito rentável para as montadoras. E nos últimos anos vimos algumas evoluções, por exemplo, a Ford Ranger, a própria S10 que está perto de mudar, já teve algumas evoluções. Hilux, bom, todas as picapes médias ficaram mais modernas, principalmente na parte de conforto, de tecnologias e de motor e câmbio. A Fiat Titano usa uma estrutura de picape média, suspensão traseira com feixe de molas, o motor 2.2 turbo diesel é um motor conhecido em parte de manutenção da Fiat Ducato, e com 180 cavalos e pouco mais de 40 kg de torque, não é um motor a ser ignorado, apesar de não ser um motor tão potente dentro do segmento. Ele acaba ficando apenas acima do 2.0 turbo diesel da Ford Ranger, que é um motor que tem um bom desempenho e é um motor mais moderno, um pouco mais elástico, com uma transmissão também um pouco mais desenvolvida. Nesse primeiro contato com a Titano, o que chamou muita atenção foi a suspensão, mas talvez não para um lado 100% bom. Ela pode ser resistente e boa, por exemplo, no fora de estrada, mas é fato que a picape pula bastante. A picape incomodou um pouco, principalmente em asfalto com mais buraco, partes mais acidentadas, muito do que passa pelas rodas para o condutor no volante, ele balança bastante, mesmo não sendo uma via tão esburacada. Ao mesmo tempo, a picape tem aquele comportamento muito clássico das picapes mais antigas, de pular bastante, principalmente a suspensão traseira. Nessas imagens dá pra ver ela fazendo off-road, se comportando bem, ângulo de entrada, ângulo de saída, torção de chassi, carroceria. Nesse ponto ela ficou muito bem projetada, é uma boa picape. Só que a suspensão poderia ter acompanhado as novas picapes mais modernas e um foco maior no conforto. Por mais que uma picape seja projetada por fora de estrada, precisamos entender que quem vai pagar principalmente o preço das versões mais caras vai usar a picape no dia a dia, não só na terra. Então, talvez a questão da resistência pode ter sido um limitador, a picape tem que ser resistente, mas acabou afetando um pouco o conforto. No desempenho do motor 2.2, como foi um trecho off-road e antes na estrada com velocidades não tão altas, a picape ela acelera bem de início, a transmissão é bem rápida para arrancada. Só que, por exemplo, para uma retomada ou chegar em velocidades mais altas, a gente já percebe que ela perde um pouco do fôlego. Essa limitação dos 180 cavalos, então, e também do conjunto de transmissão um pouquinho focado em tentar fazer a picape ser econômica, apesar dos números, por enquanto, no Inmetro, não serem exatamente muito animadores. E afinal, qual que é o posicionamento da Fiat Titano no mercado de picapes médias? Em preço, ela tem três versões que vai de 220 mil a 260 mil, uma escadinha de 20 mil para cada uma. Como eu já falei, essa aqui é o topo de linha, a Range de 259.990, pelo menos hoje, enquanto eu gravo. Vai saber quanto esse preço vai chegar na hora que você estiver vendo esse vídeo. É um preço que podemos dizer competitivo diante das picapes médias. A gente sabe que as versões topo de linha das picapes normalmente vão para cima de 300 mil reais. Mas vale lembrar, ela não é a mais potente, ela não é a mais equipada, então na hora da compra tem que colocar realmente lado a lado em preço com as versões que têm o mesmo preço ou a mesma faixa de equipamentos. E outro ponto, cliente de picape média é um cliente muito tradicionalista. É um cliente que está acostumado, se o cara comprar Hilux, ele vai comprar Hilux a vida inteira. Se ele comprar S10, ele vai comprar S10 a vida inteira. Então a Fiat, provavelmente, para Titano, não sei se ela vai conseguir roubar o cliente dessas outras picapes. O que ela pode fazer é conquistar um novo cliente. Um cliente que já tem uma Fiat Toro, que é uma picape maior, ou um cliente que já começa a pensar talvez numa picape maior, ou também, uma coisa que a Fiat sabe fazer muito bem, o cliente PJ, locadora, frota, o fazendeiro, né? Tem uma versão com câmbio manual de 6 marchas e tração 4x4. Então o posicionamento dessa picape ainda vai ser um mistério para os próximos meses. Talvez as vendas não vá colocar junto com a Hilux Ranger S10 lá em cima, mas ela vai brigar numa faixa intermediária e mais baixa, principalmente porque é produzida no Uruguai. A Fiat também colocou a parte de garantia de 5 anos pela primeira vez na sua linha. E vamos ver o que vai acontecer com a Fiat Titano. Por enquanto, é uma picape que vem bem. Vamos ver os próximos meses e ver o quanto ela vai realmente vender, para ver se a Fiat acertou nessa transição de tirar de uma picape Peugeot para uma picape da marca italiana.